Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Justiça Divina tem por título Nas Leis do Amor. Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar no pocilgo do cárcere, trabalhando por eles, a morar no paraíso com o peito rebentado de lágrimas. Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a forca para os rebentos do próprio sangue comprometido em débitos insolúveis. Escolhe a condição de grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destina à honradez. Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar no desfile de santidade. Disputará as vigílias do manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Aceitará partilhar-lhes as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acene. Isso acontece na terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, há paz de consciência e alegria profunda do dever nobremente cumprido, mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás, quanto quiseres, continuar auxiliando os entes amados que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas. Trabalharemos e sofreremos assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade do nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Gente, me emociona ler o texto de hoje, porque Emmanuel, o título do texto é Nas Leis do Amor. E o Emmanuel, ele vem falar para a gente, olha só, pergunta para uma mãe se ela teria coragem de renegar o filho para sempre. Aliás, eu até conheço casos, não tenha sido renegado, né, mas que a mãe, ela fica magoada, ela fica anos emburrada, sem querer falar com o filho, porque o filho não seguiu esse ou aquele caminho que ela queria. Aliás, a gente até faz uma observação aqui, né, como é que as coisas são estranhas na Terra, né? Se a gente parar para ler o livro Paulo e Estevão, na segunda parte do livro, a gente vai ver que tem um momento que o Paulo vai visitar o pai dele, e o pai dele diz que a mãe dele morreu de desgosto por ele ter se tornado cristão. Olha só que coisa, gente. Né? A mãe morreu de desgosto porque o filho se tornou cristão. Como é que deve ser a mãe hoje, né, vendo que o filho dela, o rebento dela, que ela ficou desgostosa, chegando ao ponto de comprometer a própria vida, marcou para sempre a história da humanidade com seus feitos. Né? Mas isso acontece muito aqui na Terra, tudo bem. A pessoa não vai ficar mais tranquila, mas deixar de amar, né? Uma mãe devotada nunca vai ter coragem disso, ela prefere chorar ali na porta do cárcere, trabalhar por eles, morar no paraíso. Depois ele fala, e pergunta para o pai também se ele teria força, né, se pediria a forca, aliás, força na forca, pena de morte para o seu próprio filho. A gente vai encontrar também casos, mas são casos excepcionais, excepcionalíssimos mesmo, né? E casos que chocam tanto a gente. Eu ouvi um caso, tá, eu me lembro, eu vou dar um exemplo aqui que é público, né? Um cantor maravilhoso da década de 70 chamado Marvin Gaye, que foi assassinado pelo próprio pai. Né? Mas você vai contar nos dedos e você vai pensar assim, peraí, são 8 bilhões de encarnados, são gerações que foram embora. Quantos casos que você conta do pai ter matado o próprio filho? Foi 1, 2, 3, pode até ter. Mas de regra não é isso que acontece. Eles preferem, né, aquela condição de grilhetas mesmo, a ponto de ver o filho recuperado, do que ficar aí vivendo esses prêmios. O que ele está querendo dizer para a gente? O pai, a mãe, ele vai falar da esposa, né?
e do amigo verdadeiro. É até interessante que o Emmanuel fala aqui da esposa, porque muito na nossa sociedade, né, pelo menos na época e ainda muito nos dias de hoje, a gente vê muito mais renúncia da esposa por conta da sociedade machista, paternalista que a gente tem. Então ele vem falar aqui, né, a esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado na loucura para brilhar no desfile de santidade. Não, ela vai ficar aqui na vigília, orando, criando situações para que ele largue essa loucura da busca pelo prazer, essa coisa toda. E depois vem falar do amigo também. O que ele está falando, gente? Quando a gente ama de verdade, a gente jamais vai ficar feliz quando ouve que alguém foi assassinado, que alguém, né? Eu estou falando porque a emoção é porque eu moro num local em que a violência urbana tomou um contorno que pra gente é novo, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa, né? Então, essa semana, por exemplo, teve uma operação policial e que a operação policial, o carro estava passando na via pública, não foi a polícia que foi lá na comunidade, não foi isso. O carro estava passando, a polícia já tinha informações, cercou o carro e executou os rapazes, apreendeu um montão de fuzil, um montão de droga, aquela coisa que a gente aqui do Rio de Janeiro está acostumado. E logo depois eu ouvi muita gente falando, quando mata bandido eu fico feliz. Isso dói no nosso coração, isso dói mesmo, entendeu? Porque cada vez que a gente vê bandido, a gente pode pensar assim, eu estou falhando enquanto sociedade, né? E principalmente, se a gente não tomou a iniciativa de alguma maneira, de fazer alguma coisa para que esse cenário mude. E quando a gente fala assim, de alguma maneira, gente, é gotinha de água no oceano. Mas a consciência é tranquila de que o que está ao meu alcance eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui 10 minutos todo dia, né? Já vai para o vídeo aí 1.200 e alguma coisa. Tudo bem. São pouquíssimas as pessoas que escutam esse vídeo, tudo bem. Tem um canal no YouTube meu, mas tem o canal aí do A Caminho da Luz, outros companheiros que compartilham, né, de maneira independente, tudo bem. Mas eu estou fazendo a minha parte. É o que eu consigo fazer no momento. Eu consigo fazer isso, eu consigo ir em outros lugares, atender palestras, né, e também me envolver com esses trabalhos assistenciais. Hoje a gente está com dor no coração, porque hoje normalmente a gente faz a nossa visita domiciliar, a gente não pôde fazer por conta da chuva, das enchentes, muita gente na Baixada Fluminense, embaixo de chuva mesmo. Uma companheira da Casa Espírita teve mais de 1 metro de água dentro da sua própria casa, né? Uma grande trabalhadora, inclusive fez o encontro do Chico como expositora comigo, né, ano passado, e a casa dela foi alagada hoje. Então a gente fica assim, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte dentro daquilo que nos cabe. E se todos fizessem, a gente não teria mais essas informações aí de que alguém foi assassinado, e pior de tudo, outras pessoas comemorando, porque a gente até entende que a violência urbana chegou a um ponto que a pessoa quer mais que alguém tome uma providência. Está lá no Livro dos Espíritos. Uma sociedade depravada precisa de leis penais severas. Está na lei de progresso da legislação humana. Depois a gente dá uma conferida lá. Está escrito lá. Mas, ao mesmo tempo que os espíritos falam isso, os espíritos falam lá na lei de trabalho que o segredo de tudo está na educação. E não é na educação que as escolas oferecem, não. É na educação que consiste em formar os hábitos adquiridos, é na educação moral. Quando a gente conseguir chegar a esse ponto de mostrar para todo mundo lei de causa e efeito, mostrar para todo mundo, olha, você não vai morrer aqui não, filho. Você vai sair do corpo e vai ter as consequências todas das suas atitudes, como ele diz aqui no final do texto. Ele vem falar para a gente, onde vai estar a nossa consciência, né, que vai... para além das cinzas do túmulo, a paz de consciência e a alegria profunda no dever nobremente cumprido. E vamos guardar isso, gente. Se eu me afeiçoo à bondade e à renúncia, mesmo assim, até do outro lado da vida, eu vou continuar amparando aqueles que eu amo, como o pai, a mãe, a esposa e o amigo de verdade faz com o outro. Só depende de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.